voltamos a falar com o professor Antônio Fagundes de Souza, ex-reitor da universidade. Professor, nós já falamos sobre algumas famas que o senhor acumulou aí durante o período. Uma delas é que o senhor sempre foi muito visionário, ou seja, o senhor implantou uma televisão, uma rádio, o senhor começou o processo de informatização da universidade, o senhor vislumbrava quando construiu o centro de vivência o crescimento da universidade e essa demanda por um espaço, por eventos. Isso tudo numa cidade do interior de Minas deve ter sido muito difícil, não? Foi. E além dessa lista, fizemos um convênio com uma multinacional, que é a Nestlé, que está aqui até hoje. Por que esse convênio? Exatamente para dar suporte ao setor de laticínios e afins da universidade, do Departamento de Tecnologia de Alimentos. E em convênio com a FUNARB é um dos convênios que está indo muito bem. Tudo isso que eu citei, que o senhor fez, além desse problema interno aqui de resistência de uma comunidade, né, ainda mais no interior, que não tinha muito contato com esses feitos em outras universidades, havia ainda e há ainda o problema financeiro. Como é que o senhor conseguia tanta verba para a universidade para fazer obras tão grandes? Sacrificando a família e a mim mesmo. Durante todo esse período, aqui em Ouro Preto, eu ia toda semana a Brasília, sempre com audiências previamente marcadas. Quer dizer, um dirigente tem que estar, tem que administrar internamente através das pessoas de sua confiança. E externamente tem que assumir mais a função. Quer dizer, na realidade, a presença do dirigente no centro do poder é fundamental. E a prova disso é que o mesmo nível de realização que nós tivemos aqui naquele primeiro mandato, nós tivemos em Ouro Preto. Aliás, por falar nisso, eu fui o primeiro reitor de Ouro Preto a participar de uma eleição. Sem a minha presença, sendo de lá. Sem a minha presença e sem ser de lá. Quer dizer, eu recebi o convite para participar da eleição, vindo aqui uma comissão de professores, de funcionários e com a representação estudantil, em face daquilo que a gente tinha realizado aqui. Então, essa passagem por Ouro Preto, eu repeti exatamente a mesma estratégia. Tanto é que lá existiam as duas escolas antigas se degladiando, a universidade estava apenas formalmente num aspecto legal, mas praticamente existiam duas escolas se degladiando. E boas escolas que fez e faz até hoje um excelente nível de ensino, e partimos para exatamente implantar a universidade. Criamos um centro de ciências humanas e sociais em Mariana, que faz parte, e aí recebemos uma doação lá da Cúria Metropolitana para implantar esse centro, e implantamos a área de saúde, com curso de nutrição e afins. De modo que o mesmo trabalho que fizemos aqui, com assistência semanal a Brasília, e na busca, levando projetos, sempre projetos. É fundamental para qualquer dirigente, ter sempre um projeto em mãos. O senhor quer dizer com isso que o papel, por exemplo, na sua ausência aqui, a sua presença muito marcada em Brasília, no MEC ou no Congresso Nacional, o senhor quer dizer com isso que o vice é um personagem muito importante, sim, né? Porque olha, ele que fica aqui cuidando dessa parte mais burocrática, né? Os meus vices foram realmente todos eles dedicados. O primeiro vice foi meu professor, Paulo Mário Del Júdice. Foi o grande executivo interno no meu primeiro período.
Professor, qual é a diferença? E tanto é que Desculpa. ele foi o meu sucessor. Nós conseguimos que ele aceitasse, né, participar da eleição. O senhor foi eleito 4 vezes, não é isso? O senhor foi reitor por 3 mandatos, mas foi eleito 4 vezes. Numa dessas, o senhor ganhou, mas não levou. Como é que foi essa história? Bom, isso acontece, né? É normal. Houve interferência política e o candidato que foi escolhido tinha disputado comigo no primeiro mandato. Mas isso é normal. O senhor tem muitas mágoas desse período? Não, de jeito nenhum. Não, hoje é uma Quem convivência pacífica. Não, nunca houve nenhuma mágoa. Quem entra numa lista de escolha tem que estar preparado. O que o senhor acha hoje dessa eleição paritária na universidade? Eu participei da primeira, a de 88. Foi paritária. Foi paritária. Depois que Quer foi a dizer, lista tríplice. na realidade foi direta, né? Uhum. Houve agora uma adaptação para ser paritária, mas não vai alterar. Eu acho que é um aperfeiçoamento do processo. É a via mais democrática? Sem dúvida. O senhor acha mais justa? Eu acho, Representa a comunidade? Sem dúvida. Tanto é que eu participei da primeira das eleições diretas. Aliás, como você ressaltou aqui, que eu fiz inimigos, eu participei da primeira eleição direta, sendo deputado estadual constituinte, vim aqui participar da eleição e todo mundo sabe do resultado. Eu tive o dobro dos votos, somado todos os outros. Isso foi em que ano, professor? Isso foi em 88. Isso prova que os tais inimigos não existem. Isso ficou meio como um fantasma, só umas lendas apenas aí, uma lenda. Distribuídas na Porque universidade. De 15 mil votos proporcionais para 6 candidatos, eu tive mais da metade sozinho. Então, isso é a prova que não existiam esses inimigos. Uhum. Professor, qual é a diferença de administrar a universidade no seu tempo e agora? O senhor pegou 2 fases que foram muito diferentes. Uhum. Na primeira, quando o senhor entrou, e o senhor deve ter sido o reitor mais novo, né? A primeira gestão, o senhor tinha 39 anos. Acho que eu era o... Deve ser ainda o mais novo. Se eu não fosse o mais novo do Brasil, eu estava entre eles. Ah, do Brasil também. Então, o senhor pegou uma fase com algumas facilidades administrativas que foi durante o regime militar. Você tinha dinheiro para distribuir para as universidades. E pegou uma das piores, que foi durante o governo Collor, que ele simplesmente execrava o servidor público, né, a universidade pública. Isso foi uma mudança muito, muito drástica. Assim, deve ter sido difícil compartilhar essas 2 experiências. Não, sem dúvida, porque no governo Collor, acho que tudo o que aconteceu, ninguém esperava. Quer dizer, foi um transtorno geral. Mas ainda assim, conseguimos deixar aí vários cursos novos, conseguimos ainda continuar na expansão, e entre esses cursos novos está aí o curso de Direito Grau A. E essa fase que foi mais fácil, essa fase da ditadura? Porque tem um viés nisso tudo, né? Além de ter mais dinheiro, também tinha mais poder, né? Porque depois do governo Collor, a estrutura administrativa ficou muito amarrada, não foi isso? Essa é a contradição. Quer dizer, em plena ditadura militar, as universidades tinham total autonomia. Aí é que está a grande diferença. Na democracia, tudo amarrado. Surgiu agora essa vinculação mais estreita com o Ministério, porque as universidades elaboravam os seus orçamentos e a execução era descentralizada.
Hoje é muito difícil administrar a universidade pública? Está mais difícil. Como é que o senhor está avaliando aí, ó, o governo Lula na questão da educação? Com boas perspectivas. Pelo menos a gente sente sinceridade, a gente sente seriedade no atual ministro. Eu vejo com muito otimismo. O senhor acompanha de perto ainda Acompanho. a administração É pública? evidente. Não, É evidente. não perdeu ainda o Que vínculo? o uso do cachimbo faz a boca torta, não tem uma expressão dessa? É. Então eu acompanho diariamente tudo o que acontece. O senhor acha que a autonomia universitária que essa reforma propõe, ela é interessante para a universidade? Vai mais voltar ao que flexibilidade? era. Vai voltar ao que era. Se realmente fizerem como estão planejando, vai voltar ao que era. E precisa, é necessário. É preciso que os dirigentes das universidades tenham autonomia. E essa autonomia dá mais responsabilidade também. Uhum. Porque aí não tem aquela de se esquivar, que tudo depende de Brasília. Hoje é assim? Não digo que é assim, mas a autonomia. Nós temos, a universidade tem ainda, o estatuto é o mesmo, é uma autarquia, enfim, ela continua com a autonomia. Não, eu não digo se esquivar, mas hoje é tudo muito amarrado, né? Muito preso. Sim, O reitor mas pode fazer mais pouca coisa, né? burocrático, é mais burocrático. Então, Mas eu acho que essa burocracia, com o tempo, ela vai se conscientizando e tem que acreditar nas instituições, sobretudo nas universidades, porque dificilmente são pouquíssimos casos de qualquer deslize administrativo nas universidades. São as únicas instituições que você não tem nada de noticiário de qualquer deslize na administração das que condene as universidades. administrações, né? Que condene as administrações, Que condene as e a administrações. instituição Porque também. a fiscalização de estudantes, a fiscalização de professores e de funcionários é permanente. Uhum. Professor, no próximo bloco nós vamos voltar falando Ok. então sobre o seu presente e o seu futuro. É um minuto só. Neste último bloco do programa Persona, nós voltamos a conversar com o professor Antônio Fagundes e vamos falar sobre as outras experiências políticas e administrativas do senhor. Logo que o senhor terminou o seu primeiro mandato, o senhor foi convidado a participar do Conselho Federal de Educação. O senhor tinha bons relacionamentos em Brasília? Sim, durante 4 anos, frequentando semanalmente o Ministério da Educação, você faz amizades, e você, enfim, você participa, você mostra interesse naquilo que está fazendo. E nesse aspecto, eu fui surpreendido em março de 78, no dia da posse do meu vice, professor Paulo Deljutes. O ministro anuncia um decreto de minha nomeação para o Conselho Federal de Educação, um mandato de 6 anos. E como é que foi o seu mandato, a sua contribuição aí, não só para a Universidade de Viçosa, né? E aí enfrentei realmente o primeiro processo mandando fechar escolas no Maranhão, no norte de Goiás, por não terem condições de funcionamento. Foi um problema sério. Como assim, o senhor enfrentou, o senhor aconselhou o fechamento? Aconselhei o fechamento e a transferência dos cursos e dos alunos para a universidade pública mais próxima, que no caso era a Universidade Federal. Por quê? Elas eram muito ruins, muito precárias? Sem condições. Não tinha as mínimas condições. Foi um ato corajoso do senhor fazer isso na Esse época? foi um problema que realmente tive que enfrentar. E foi bom, porque daí para frente não tive mais problema desse tipo. Mais ou menos o que acontece hoje aí com essas avaliações que querem fechar as universidades. Ainda hoje isso é muito polêmico, né? É evidente que gera polêmica em face dos interesses, porque há um interesse empresarial de quem está investindo numa entidade particular. Uhum.
E quando esse interesse coincide com a boa qualidade do que se faz, tudo bem. Mas sem condições mínimas seria o que? Uma irresponsabilidade de quem estaria avaliando esse processo. Eu fui obrigado a indeferir. O senhor acha que hoje os mecanismos de avaliação são válidos? O senhor não acha que eles são lentos demais? Porque as federais estão numa posição muito tranquila por causa da qualidade, exatamente. Mas as particulares não, né? As particulares, ainda há um problema sério nessa área, né, das entidades particulares. Existem as boas universidades que competem com as federais, principalmente as profissionais, né? Exatamente. As PUCs. As PUCs e evangélicas são as mais sérias. Não, e tem outras particulares sérias. Né? O senhor é a favor de fechar? O senhor acha que avaliou como ruim tem que fechar? Sim. Porque é um prejuízo para o aluno, se não tem né? qualidade, tem que fechar. Uhum. Agora, o ensino particular, ele complementa o ensino público. Isso é uma situação normal em qualquer país democrático. Uhum. Professor, vamos falar sobre uma outra experiência sua. O senhor foi deputado estadual constituinte, eleito em 86, exerceu o mandato por 2 anos e abdicou para ser reitor, já eleito também. O senhor se candidatou, venceu a eleição e abdicou. Por que isso? Por que o senhor fez essa troca assim, para esse último mandato? Não era para a sua carreira política mais negócio ser deputado estadual, não? Bom, aqui há uma experiência, há uma diferença muito grande entre o hábito do executivo, né, o dia a dia do executivo e o dia a dia do legislador. Há um aspecto nesse particular, mas depois de algum tempo você já começa a se adaptar. No caso específico, o que me fez participar da eleição foi exatamente por causa dessa colocação que você fez no início dessa entrevista, que eu tinha amigos e tinha inimigos aqui dentro, né? E a prova concreta que esses inimigos eram mais folclóricos, que eu tive na primeira eleição direta, participando de todos os debates. Foi uma eleição democrática, aberta, porque a colocação aqui das entidades, sobretudo de funcionários, daqueles que se opunham a mim, que a eleição direta iria impedir que eu tentasse sequer participar dessa eleição. Uhum. Então, a minha participação na eleição e o seu resultado demonstrou cabalmente que aqueles que tinham essa colocação contra aquilo que a gente fez no passado, na realidade era mais barulho do que a realidade. Tanto é que nós éramos 6 ou 7 candidatos e eu fui eleito com mais de 50% do total dos votos. Mas aí o senhor precisou abdicar do seu mandato legislativo. Não, aí eu abdiquei do meu mandato quando a eleição foi respeitada em Brasília. Abdiquei por uma coerência, porque eu poderia simplesmente ter licenciado, continuado como deputado licenciado e assumir o meu mandato. Então, eu preferi abdicar. Depois o senhor teve uma outra experiência. O senhor, depois, em 92, depois que o senhor deixou de ser reitor pela última vez, o senhor se candidatou a prefeito de Viçosa. Aí foi uma eleição que o senhor não ganhou. Sim. Como é que foi isso na sua vida? Assim, isso encerrou a sua carreira política? O senhor tem mágoas disso? Bom, eu tinha um projeto para Viçosa. Mas como não consegui ser o vencedor da eleição, simplesmente o projeto ficou no sonho. Mas o senhor foi deputado estadual bem votado. Sei. E não foi um prefeito, né? Não foi suficiente para o senhor se eleger. Por quê? Assim, quando o senhor sai da universidade e vai para a cidade, o que mudou?
Não, Mesmo com a sua experiência administrativa. Não, o concorrente era uma pessoa que tinha já 2 mandatos anteriores, se não me falha a memória, acho que eram 2 mandatos anteriores. Seu concorrente era o ex-prefeito Antônio Scheck. Antônio Scheck, até amigo pessoal, né? Mas ele era realmente muito popular. Ele tinha o seu eleitorado cativo. Quer dizer, eu enfrentei um adversário difícil, forte, né? E com justiça, porque ele era realmente um benfeitor, sobretudo da pobreza, né? Assistencialista. Mas isso, o senhor falou que o senhor tinha um projeto para Viçosa. Isso frustrou um pouco, porque o senhor nunca mais se candidatou, né? Não, a nada, né? O senhor encerrou a sua carreira política. Hoje isso é claro que o senhor está encerrado? A política partidária realmente nunca foi de meu interesse, pelo menos como perspectiva de vida. Era uma oportunidade para, no caso específico, contribuir juntando tudo isso que nós já focalizamos aqui, contribuindo um pouco com o município, que cresceu e continua crescendo, e grande parte desse crescimento está em função da própria universidade. Hoje o senhor não é mais filiado ao PFL, ué? Não, eu ainda sou filiado, mas não exerce, apenas como filiado, como um membro. Professor, ficou uma pergunta por fazer, devia ter sido feita no último bloco, mas uma dúvida ainda que ainda gera algum tipo de comentário. A criação do Sinsuv é uma outra polêmica na sua biografia. O senhor teve um embate na época com a ASAV, se não me engano, foi isso, e criou o Sinsuv. Hoje o Sinsuv é muito criticado dentro da universidade. Qual que era a sua proposta e o que mudou? Não havia proposta específica. A única situação que me fez dar apoio à criação de um outro sindicato para exatamente neutralizar essa ação mais ferrenha de um grupo foi criando um concorrente. Agora, simplesmente eu dei apenas, digamos, apoio pessoal, quer dizer, não participei da Assembleia. Mas o senhor acha que hoje se sustenta 2 sindicatos representantes da mesma categoria na universidade? Olha, acho que está aí acontecendo. Todos têm os seus pontos fortes e fracos. Acho que estão no mesmo nível. Professor, eu não vou perguntar em quem o senhor votaria, mas o que o senhor acha dessa eleição agora? São 3 candidatos e uma campanha muito tranquila, assim, sem grandes polêmicas, sem grandes adversidades. Isso mudou muito? O senhor acha que isso é positivo para a universidade ou se eles se diferenciassem mais seria melhor para o eleitor? Não, eu acho que as coisas estão se acomodando, né? Acho que está bem. São todos bons candidatos. E qual que é o desafio do candidato que ganhar essa eleição aí na semana que vem? Olha, continuar. Há uma coisa que diferencia Viçosa, a nossa universidade, em relação a outras instituições e até fazendo paralelo com as sucessões em outras áreas, né, municipais e estaduais, etc., e empresas. Há uma coisa aqui em Viçosa que existe na maioria das universidades. Nesse ponto, a instituição universitária tem sido coerente. Por mais divergência que exista entre um reitor e outro, mesmo que haja disputas internas, essa divergência desaparece quando o titular assume. E ela desaparece como? Dando continuidade àquilo que a administração anterior vinha fazendo.
E isso é um ponto fundamental. Acontece aqui em Viçosa e acontece na grande maioria das universidades federais. Isso quer dizer assim, não tem uma ruptura Não dramática? Há ruptura, não há aquela história que a administração que fez, a outra larga aquilo, passa para outro projeto. Há uma continuidade. Hoje, o senhor, não com a idade que o senhor tem, que o senhor já está beirando os 70, mas com esse desafio aí da reforma universitária, do que vem pela frente, o senhor se candidataria de novo? Quando aposentei, eu saí de vez. Agora estou dando um pouco da minha atividade para a família. Mas Minha esposa, meus filhos, meus netos. Quer dizer, estou na fase de cuidar da família, porque durante a melhor fase da minha vida, mais produtiva, eu negligenciei a minha família, que você não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo. Prejudiquei meus filhos, minha esposa, em função da dedicação aqui, nos 3 mandatos, e lá em Ouro Preto. Ouro Preto foi até mais cansativo, porque a família ficou aqui e eu fazendo o trajeto 2, 3 vezes por semana, Viçosa, Ouro Preto. Professor, para a gente... Eu estou na fase de cuidar da família, de ajudar a família. Pagar a sua dívida. Pagar a minha dívida. Para a gente encerrar, professor, o que o senhor deseja para a Universidade Federal de Viçosa? Olha, o que eu desejo, acho que é o que todos nós desejamos, que a universidade continue, né? Sempre nessa linha, sempre crescendo, sempre discutindo, enfim, e analisando os seus problemas, porque há uma coisa nas universidades que não existe em outras instituições, sejam elas particulares ou públicas. Há uma contestação permanente, porque o produto da universidade é aluno e professor, né? A parte fundamental, a parte, digamos, da área fim, né? A área intermediária, a área de suporte, a área administrativa. São os funcionários nas suas especializações. O corpo docente e o corpo discente é que faz a universidade com o suporte dessa área de apoio. Então, esta é uma situação que dá às universidades a tranquilidade, porque existe 2 elementos fortes no questionamento. É professor de um lado e aluno do outro. E isso faz com que as administrações das universidades sempre estão caminhando em buscar algo mais, em aperfeiçoar, em dar mais qualidade, em ampliar. De modo que eu vejo com muito sucesso, apesar de todas as restrições, eu vejo com muito otimismo a continuidade das universidades públicas, que elas são fundamentais num país como o nosso. Sobretudo das federais, né, que existe um leque total de norte a sul, de leste a oeste. Não há uma unidade federada no país que não tenha uma universidade federal. Professor, muito obrigada pela presença do senhor. E essa abrangência da instituição pública federal de nível superior nas unidades federativas, ela é fundamental para o aprimoramento da democracia em nosso país. É a minha opinião. Professor, muito obrigada pela presença do senhor. Foi um prazer muito grande. Nós vamos lembrar para o telespectador novamente que o senhor é o criador da TV Viçosa, que agora completa 12 anos. Estou aqui participando dessa conversa com muita alegria. Muito obrigada pela presença. O Persona volta na próxima sexta-feira. Até lá. Obrigado. Uma boa tarde.